Olá, turminha! Tudo bem? Estamos de volta com o nosso caderno 3 da turminha Juntos pelo Saber. Não podemos esquecer de treinar o nome da escola, a data, o nome da Pro e o seu nome. A nossa aula de português do projeto Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E hoje vamos estudar sobre fábulas. É a nossa aula 1 das páginas 7 a 10 do seu caderno 3. Vem cá, você sabe o que são fábulas? Fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades, nascida da tradição oral. Estudos indicam que no Oriente, por volta do século 5 a.C., o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Qual de vocês não se lembra de já ter ouvido alguma história curta onde os personagens são animais? O leão e o ratinho, a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga. Esses são alguns exemplos de fábulas narrativas que constroem um ensinamento, elas trazem uma moral. Yupi! E olha só, lembra do ditado que fizemos? No ditado, a Pro mostrou essas imagens a você, só para enfatizar que as fábulas trazem os animais como personagens. E esses personagens vão ter falas e vão trazer ensinamentos para nós. Agora, prepare seu material para compreender o assunto e resolver as suas atividades. Pegue o seu livro, que é o caderno 3. Pegue o seu caderno para se precisar, o seu lápis e a sua borracha, porque eu já estou com o meu material pronto. Olha só aí a minha bonequinha. Então, no capítulo 1, que fala sobre fábula, traz exatamente esse conceito. E aí vocês já lembram, né? Vocês ainda lembram da turminha Juntos pelo Saber, da Letícia, da Mariana, do Pedro e do Cauê. E a Letícia, ela sente um prazer enorme na leitura. E ela descobriu que quanto mais ela lê, mais ela compreende novas leituras que faz. E aí ela faz uma pilha de livros perto da cama dela porque ela ama fazer leitura. Em uma de suas leituras, ela encontrou a explicação do que são as fábulas. Vamos conferir o que ela descobriu? Vejam só. Pro vai mostrar para vocês aqui. Aqui está exatamente o que a Letícia descobriu. E aí diz o seguinte: as fábulas são pequenas histórias que transmitem uma lição de moral. As personagens das fábulas são geralmente animais, que representam comportamentos humanos como o egoísta, o ingênuo, o espertalhão, o vaidoso, o mentiroso. A fábula é uma das mais antigas formas de narrativa. Muitos escritores dedicaram-se às fábulas, mas 3 deles ficaram mundialmente famosos. O grego Esopo, do século 6 a.C., o latino Fedro, do ano 15 a.C. a 50 d.C., e o francês Jean de La Fontaine, de 1621 a 1695 foi o tempo de vida dele. Como você já sabe, Letícia adora se divertir lendo e para ela, ler histórias para os amigos da turma é ainda mais prazeroso. Eles se divertem e aprendem muitas coisas juntos. Conheça a fábula que ela leu para seus amigos. E aí a Pro colocou essa imagem aqui. Será que você já consegue imaginar qual é a fábula que vem por aí? Vamos ver?
E olha só, o cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como sua imagem. E o cão que queria os dois ficou sem nenhum. Olha aqui a imagem. A Pro vai tentar ilustrar para vocês. Isso aqui é um espelho. Vamos imaginar que é a água do rio, tá certo? E aí, lá vem o cãozinho, né? Imagine que aqui essa parte vermelha é o pedaço da carne dentro da boca dele. E aí ele, ó, chegou de frente com o rio. O que foi que ele viu? Ele viu que 2 pedaços de carne. E aí, como ele estava muito guloso, ele fez o quê? Soltou e acabou perdendo, porque na verdade o que ele estava vendo era a imagem dele refletida no espelho. Por isso que ele estava vendo a si mesmo, né? Vendo a sua própria imagem, vendo outro pedaço de carne. Então, qual a moral que essa história nos traz? Vamos ver? É isso mesmo, gente. Olha só. Quem tudo quer, tudo perde. E o cãozinho, junto com a Pro, ficou o quê? Arrasado, né? Porque ele poderia ter comido o pedaço de carne dele quietinho, né? Mas não, ele foi querer ter o olho grande demais, ficou sem nenhum pedaço de carne. É uma pena, né? Mas é isso mesmo, as fábulas elas nos ensinam grandes lições. Agora vamos à interpretação. Sobre o texto lido, sobre o texto do cão e a carne, né? Sobre a nossa fábula, vamos responder. O texto, o cão e a carne é um ou uma? É uma lenda? É um conto? É uma fábula ou é uma parlenda? Sobre o que mesmo nós estamos estudando? Sobre histórias que têm os animais como principais personagens e eles nos ensinam uma grande lição. Nós estamos falando de fábula. Tenho certeza que você marcou o X no lugar certinho. E por quê? Por que que esse texto é uma fábula? Você pode escolher uma dessas respostas. Você pode escolher essa ou você pode escolher a de baixo. A Pro deixa você escolher, certo? Você pode dizer que é porque é um texto curto, que traz uma moral no final, ou você pode dizer que é uma história em que os personagens são animais e eles se comportam como humanos. Na próxima questão, nas próximas linhas que tem aí, para você escrever outras características desse texto. Aí você vai pedir ajuda ao seu pai, à sua mãe, ou ao seu irmão ou sua irmã e vai observar quais são outras características que tem nesse texto e você vai escrever com a letra bem bonita aqui. Assim como eu estou escrevendo, olha aí minha figurinha escrevendo, pensando e escrevendo. Isso mesmo. Na questão 2, pinte a estrelinha que indica a opção correta. O narrador dessa história participa da história? É o cão faminto? É o pedaço de carne? Ou ele não participa da história? Gente, existem 2 tipos de narradores. Narrador é quem conta a história, mas ele pode participar ou não da história. Então, você acha que ele participou? Você acha que era o cão, que era o pedaço de carne? Ou que ele não participou da história? Vamos ver? Ele não participou da história. Então, ele é chamado de narrador observador, porque ele só conta o que aconteceu. Então, você vai pintar essa estrelinha. Agora, na questão 3, você vai responder com base na leitura
do texto O Cão e a Carne. Onde é mesmo que acontece a história? Pense aí. Pensou? Perto do rio. Isso mesmo. E como você imagina o personagem dessa narrativa? Como é que você imagina esse cão com essa carne na boca? Você imagina o quê? Que ele era grande, pequeno, que esse pedaço de carne era grande, pequeno, para ele ter o olho tão grande e querer saltar para pegar no rio, pensando que eram dois. Quer que você peça ajuda aí ao seu pai, à sua mãe. E como foi que a história acabou? O cãozinho ficou como? Sem o pedaço de carne, né? O cão perdeu o pedaço de carne. Por quê? Porque o que ele estava vendo, a Pro mostrou nesse instante para vocês aqui, ó, era a imagem dele refletida no espelho. E aí, ó, ele achou que eram 2 pedaços de carne e foi lá, pulou no rio e ficou sem nada. Pinte o balão com a alternativa certa. Essa história serve para quê? Para divertir o leitor? Para divulgar um evento ou para ensinar uma lição? O que é que você acha? Isso mesmo, para ensinar uma lição. E você vai pintar esse balãozinho aí. Tem hora que na hora das coisas a gente fica pensando, né? Observando. A gente precisa ter muita atenção, porque as fábulas, elas trazem exatamente essa interpretação para a gente ler, entender e praticar. Ou seja, a gente não precisa querer mais do que o que a gente tem, se a gente tem o suficiente. A gente não pode querer o que é dos outros, a gente não pode ter o olho grande demais. Já viu a história de quando a gente às vezes bota muita comida no prato e a mãe da gente diz assim, tá vendo? Tem um olho maior que a barriga e a gente não aguenta comer e aí a gente acaba às vezes jogando a comida fora. Precisamos ter mais cuidado, né? Pensar antes de fazer. Na moral, né? A moral da fábula O Cão e a Carne diz o quê? Quem tudo quer, tudo perde. Qual dessas 3 frases vai explicar melhor esse quem tudo quer, tudo perde? Quem quer tudo pode ficar com muito, foi isso que aconteceu com o cachorrinho. Quem quer sempre mais corre o risco de ficar sem nada, ou melhor, ter muito e buscar sempre mais. Se você marcou o X no parêntese do meio, você, ó, tá nota 10. Na questão 6, diz... O texto diz que o cão viu sua própria imagem no rio. Isso é possível? Pro vai mostrar aqui, ó. Ele viu a sua própria imagem no rio. É possível? Sim, não é, gente? Porque ele estava vendo exatamente o reflexo, né, da imagem dele. Então, ele viu a sua imagem refletida na água. Então, o espelho está representando a água e o cãozinho aqui, ó, do lado de fora. Então, é possível sim. E por que ele viu no rio outro pedaço de carne? Se eu acabei de dizer que a água parece um espelho. Porque ele estava com a carne na boca. Logo, o reflexo apareceu, né? O reflexo dele, do cachorrinho, apareceu exatamente com um pedaço de carne na boca. Por isso que ele conseguiu ver um outro pedaço de carne. E como os animais são irracionais, então ele pulou para pegar o outro pedaço de carne e acabou ficando sem nada. Mas ele nos ensinou uma grande lição, que quem muitas vezes quer mais, acaba correndo o risco de ficar sem nada. Então, pessoal, tchau, tchau!
Até a nossa próxima aula. Eu amo vocês. Tchau!